A seguir, Hora da Notícia. As mudanças propostas na reforma da Previdência. A gente fala sobre o assunto com a professora de Direito, especialista nessa área, Edmara Sacchetti Risso. A Prefeitura de Passo Fundo ingressou na Justiça contra o Estado para cobrar mais de 6 milhões de reais referentes a repasses para a área da saúde. Como está a audição do seu filho? A gente fala que o bom desenvolvimento escolar depende muito da audição. E ainda, hoje é dia de volta às aulas na UPF. Milhares de alunos retornaram ou começaram no ensino superior nesta quinta. Hoje é 21 de fevereiro, é Hora da Notícia. Começo de ano letivo é momento de expectativa para pais e alunos. E o bom desenvolvimento escolar depende também muito da audição. A dificuldade para ouvir pode interferir na adaptação e também na linguagem das crianças pequenas. A Melanie tem apenas 4 anos. Vai começar este ano a longa caminhada na vida escolar. A mãe trouxe ela até o CAIS, aqui na Vila Luísa, para um exame de rotina. Por ter um histórico familiar de perda de audição, a Flaviane trouxe a filha para um exame preventivo. Eu vejo pelo meu irmão que ele começou a usar aparelho agora, faz 1 ano e meio mais ou menos, porque ele teve hipotireoidismo, né? E daí não foi diagnosticado esse problema do ouvido. Daí começou a ir na aula, a professora começou a notar que ele não presta atenção. Não é que ele não prestava atenção, não estava escutando, não ouvia. Botou ele mais para frente porque achou que era conversa coletiva. Não adiantou. Daí ela disse que era para minha mãe procurar um médico, né, fazer um check-up geral, e daí descobriu que ele tem um problema de audição, que já estava bem avançado o problema. O caso do irmão da Flaviane é um bom exemplo para os pais, porque acompanhar de perto o rendimento escolar e a comunicação da criança em casa é fundamental. A audição ela é essencial, né, para a criança adquirir a fala, a linguagem, a própria socialização. Então, ficar atento a esses sinais, né, se a criança está ouvindo ou não, é fundamental para o desenvolvimento dela. Os bebês recém-nascidos passam por testes de audição, um exame que vai se suceder no decorrer dos anos da infância, porque sabe-se hoje que quanto mais precoce for a detecção da perda auditiva, maior será a chance da criança recuperar a audição. E quando chega, né, na idade já ali escolar, pré-escolar, a gente vai fazer, né, os retestes e também fazer a avaliação através de audiometria, né, que vai precisar das respostas da criança, vai avaliar, né, o comportamento auditivo dessa criança, né, para avaliar se está adequado, né, para a idade dela, para o que ela precisa já naquela faixa etária já ter desenvolvido. Vai começar agora, né, a professora vai dizer que ela não está prestando atenção, né, pode ser um problema maior do que a falta de atenção na aula. Mas aqui tudo bem, né? Aqui tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. E o governo entregou nesta semana ao Congresso Nacional a proposta de reforma da Previdência. Trata-se de uma ampla mudança no regime previdenciário e por isso nós convidamos a professora Edmara Sacchetti Risso, que é uma das especialistas nesta área, professora aqui do curso de Direito da UPF, para nos ajudar a entender quais são essas mudanças. Seja muito bem-vinda ao PFTV, professora. Obrigada, Kelly. Professora, no seu entendimento, essa proposta, ela é complexa, como alguns especialistas afirmam? Sim, ela é tão complexa que a PEC 287, a proposta anteriormente apresentada pelo então presidente Temer, foi abandonada. O texto dessa nova proposta assumiu um novo número, então é a PEC número 6 de 2019, tem 66 páginas, ela é profunda e pode ainda, na sua tramitação nas comissões, sofrer alterações. Então, ela é bem complexa. Já que ela é tão complexa, quais seriam as mudanças mais significativas, então, propostas para essa reforma? A primeira e a mais importante delas é o término da aposentadoria por tempo de contribuição. No sistema atual é possível, no próximo não. Todos só poderão se aposentar tendo uma idade mínima como requisito essencial. O sistema de capitalização, que o governo ainda não disse exatamente qual vai ser o detalhe.
né? Embora haja regras de transição, e ele disse que quem já está, né, o presidente da República disse que quem já está contribuindo hoje não vai entrar no sistema de capitalização. Para os funcionários públicos também a ideia é unificar, né? Os militares ficaram de fora, infelizmente, ainda pelo menos nesse primeiro momento, né? Então essas são as mais significativas. Até os rurais serão atingidos. Com relação à transição, como é que deve acontecer o período e tem diferença para os diferentes trabalhadores? São 4 regras de transição que o governo anunciou nesse primeiro momento, então como proposta, né? Vamos ver o que vai ser aprovado. Uma delas é a continuidade da regra 8595 da fórmula, que vai combinar os 2 critérios, idade e tempo de contribuição, para quem já tem mais de 50 ou 55 anos. Tem uma outra regra que é também importante salientar, que é a regra do pedágio, para quem está há 2 anos de se aposentar, ou seja, quem já tem 30 anos de contribuição se for mulher e 35 se for homem, já se aposenta. Mas a mulher tem 28 e o homem 33. Se ele cumprir no pedágio de 50%, então, digamos, a mulher 1 ano a mais, ela vai conseguir se aposentar com a regra atual. Há também uma regra para os funcionários públicos e uma terceira regra, que é para quem já tem mais de 50 anos de idade, se for mulher, e 55 se for homem. Então, é bem complexo, né, esse sistema todo também de transição. Agora, de imediato, muda alguma coisa? Não. Para quem está em vias de se aposentar, né, não precisa nem se apavorar, até porque é uma proposta de emenda constitucional. Uma proposta de emenda constitucional, ela tem um sistema bem complexo de tramitação. Então, não precisa ninguém tomar nenhuma atitude, a não ser fazer um planejamento previdenciário, procurar um profissional, né, para se aconselhar a respeito disso. Agora, como especialista, além desse pedido para que as pessoas aguardem, não se apavorem, o que mais que a gente pode dizer para quem está preocupado aí com a sua aposentadoria? O sistema, ele já era previsto, a política pública já, desde 98, ela não é modificada. Então, algumas coisas vão piorar, mas o sistema como um todo vai também privilegiar quem mais contribui por mais tempo. Há uma das regras que prevê, inclusive, que quanto mais a pessoa contribui, mais ela vai ter depois de retorno financeiro. Então, o primeiro conselho, ou o segundo, né? Porque o primeiro é não se apavorar. Não se apavorem, fiquem calmos, planejem. A aposentadoria é uma coisa séria, é uma coisa irreversível. Uma vez que a pessoa esteja aposentada, ela não tem como fazer uma revisão. A segunda é contribua. Não há nenhuma notícia de que o sistema de previdência vai acabar, pelo contrário, todos os estados sempre se organizam para reforçar. Então, contribuam, porque isso vai reverter positivamente lá no futuro de todos. Tá certo. Professora Edmara, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Com certeza terá que vir mais vezes para a gente discutir ainda mais esse assunto ao longo da tramitação. Estou sempre à disposição, inclusive no SAJUR, para atender a comunidade também. Contem comigo sempre. Tá certo, obrigada. E é sobre reforma da Previdência que nós continuamos falando, agora com a jornalista Zumara Colucci. Zumara. Isso mesmo, Kelly. Ainda falando sobre Previdência, o próximo passo, depois de recebida a proposta na Câmara dos Deputados, que foi ontem de manhã, é enviar o projeto de emenda constitucional para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ela tem a tarefa de verificar se a proposta está de acordo com a Constituição e as leis do país. Os deputados terão prazo de 5 sessões para votar um parecer a ser elaborado por um relator. Depois será criada uma comissão especial para discutir o mérito da proposta. Nesta fase, os deputados poderão sugerir mudanças no conteúdo por meio de emendas. A comissão terá prazo de até 40 sessões para votar um parecer a ser apresentado por um relator também escolhido. Se for aprovado na comissão especial, o parecer terá que ser votado em 2 turnos no plenário da Câmara. Para ser aprovado, precisará dos votos de pelo menos 308 deputados, que representam 3/5 da composição da Casa, formada por 503 parlamentares. Aprovada na Câmara, a PEC segue para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, em seguida, vai ao plenário.
Para ser aprovado lá no Senado, ela precisa de 49 votos entre os 81 senadores, também em 2 turnos de votação. Agora, prestem atenção, se os senadores fizerem alguma alteração no texto inicialmente aprovado pelos deputados, a matéria volta para ser reanalisada na Câmara. Se for aprovada, com o mesmo conteúdo, segue para promulgação. E quem promulga, neste caso, é o presidente do Senado e não o presidente da República. Mas agora vamos a uma informação aqui de Passo Fundo e bem importante. A Prefeitura de Passo Fundo anunciou nesta manhã que entrou com uma ação judicial cobrando R$6.200.000 que o Estado deve ao município em repasses na área da saúde. Além disso, a ação pede a regularização dos repasses para que o município possa continuar oferecendo serviços que dependem desses recursos e são de responsabilidade do Estado. Outros municípios do Estado fizeram o mesmo, dada a situação crítica vivenciada pelo setor e que acaba se refletindo no atendimento básico de saúde da população. Tá certo, Zumara, obrigada pelas informações e até amanhã. Até amanhã, Kelly. E depois do intervalo, a gente mostra que hoje foi dia de volta às aulas aqui na UPF. A gente também recebe a reitora da universidade, professora Bernadette Dalmolin. Nós já voltamos. Altas temperaturas estão previstas para os próximos dias aqui na região. Veja então os detalhes do tempo amanhã e também no sábado. A sexta-feira será de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 19, máxima 31 graus. O sábado terá predomínio de sol, com possibilidade de chuva no decorrer do dia, mínima 19, máxima 32 graus. A cada início de ano letivo, a universidade promove um encontro especial para receber os professores. Neuroeducação foi o assunto da aula magna da UPF neste semestre e os alunos começaram as aulas hoje pela manhã. A aula magna para os professores teve foco na neuroeducação, através da neurociência, uma ciência recente que estuda o sistema nervoso central. O palestrante do evento, professor doutor Darley Dallagnol, da Universidade Federal de Santa Catarina, explicou aos professores sobre a neurociência cognitiva, onde estuda o modo como as pessoas aprendem. O importante para a universidade é compreender que há uma revolução em curso no modo de fazer ciência, no modo de ensinar, no modo de pesquisar. Então, o importante é transitar de um tipo de conhecimento mais representativo, informacional, para um tipo de saber como. O conhecimento se dissemina e as pessoas aprendem de muitas maneiras. Hoje a principal fonte é a internet, o que exige das universidades novas formas de trabalhar a educação. O saber como, o know-how, o saber como ensinar ou saber como pesquisar é o que deve ser cultivado como habilidade nos estudantes universitários e não o conhecimento meramente teórico, digamos, informacional, né? E nós vivemos um tempo de grandes transformações, um tempo em que as gerações chegam diferentes, um tempo em que há uma velocidade enorme nas informações. Tudo isso implica o processo de ensinar e de aprender. Portanto, o tema da neurociência e os desafios da universidade é um tema também que vai ser discutido no decorrer deste ano. Nós precisamos, enquanto instituição, sempre nos aprimorar. Hoje pela manhã, o campus amanheceu tranquilo, no clima de um retorno sereno de volta às aulas. Na administração, esses alunos, agora estudantes universitários, começam a jornada acadêmica para a formação. A Ana Clara é de Manaus, no Amazonas, e atravessou o país, mais de 4.000 quilômetros, para estudar e ainda jogar vôlei na UPF. É uma grande aventura que eu quero me proporcionar, uma fase da minha vida nova, e eu acho que vai dar tudo certo, estou muito ansiosa para tudo isso. Você não conhecia a nossa universidade, que impressão você ficou? Eu fiquei maravilhada, o campus é muito grande, muito estruturado, gostei muito das salas, do auditório, achei tudo muito legal, muito bom.
A Ana joga de atacante, é ponteira, atuou 4 anos pela seleção do Amazonas e é bicampeã brasileira dos Jogos Escolares da Juventude. Tu tem uma expectativa de jogar um bom tempo no time até se formar. Isso, até daqui a 4, 5 anos pretendo continuar aqui jogando pelo PF. Eu entrevistei o Gabriel, tem 18 anos, natural de Guaporé. Na educação física, essa turma recebeu um desafio. Depois de uma breve entrevista, cada aluno falou sobre o colega. Os sonhos, as aptidões, a família. É a história de cada um compartilhada entre a turma. O Laércio tem 22 anos, dança há 12 e escolheu educação física para aprimorar o que já gosta e ainda usar da formação acadêmica para ajudar em casa. O irmão tem deficiência mental e necessita de cuidados. O meu propósito de fazer educação física é por causa disso, né? Por causa do meu irmão que é especial, tem deficiência. É uma área que eu quero trabalhar, uma área que eu gosto. Quando eu vou na PAE, eu quero isso, eu quero ajudar as pessoas especiais e deficientes. Tu já viu o plano do curso, viu que tem muita atividade prática. O que tu achou? Isso é muito bom. Para mim é excelente. Para mim que não consigo ficar no mesmo lugar parado, na mesma sala, assim, daí tendo aulas práticas é bom para ficar movimentando, ele fica muito parado, o tempo passa mais rápido, é uma coisa que rende a matéria. Esse é o início do ano letivo na UPF e uma nova fase na vida desses estudantes. Retornar aos estudos ou começar uma nova etapa no ensino superior. Como vimos na reportagem, hoje é dia de volta às aulas na UPF e a nossa convidada agora aqui no estúdio é a reitora da universidade, professora Bernadette Dalmolin. Seja muito bem-vinda ao UPF TV. Obrigada. Professora, a faculdade, ela muda a vida de uma pessoa em todos os sentidos, seja no profissional, no pessoal. Essa é uma afirmação que a gente pode fazer. Verdade, Kelly. A universidade, ela mobiliza, eu diria, um conjunto de sentimentos, ela mobiliza a pessoa como um todo. É um momento bastante intenso de vida, de aprendizado, como nós vimos aí na reportagem. É um momento de trocas, é um momento em que as pessoas chegam numa sala de aula e se encontram com outros colegas de tantas outras realidades. Esse já é um aprendizado, né? Essa já é uma troca rica e importante, além de tudo aquilo que vem dos componentes curriculares que ele vai aprender, que ele vai experimentar ao longo dos anos que ele passará conosco. Então, esse momento do retorno às aulas é um momento muito bacana para todos nós, e em especial, né, para os nossos estudantes que aqui chegam e que têm a oportunidade de viver essa grande universidade. A universidade é um espaço plural, é um espaço ao mesmo tempo complexo, né? Como nós ouvimos na reportagem, é grande, é intensa, é diversa, e tudo isso pode ser vivido pelo acadêmico que aqui chega. O resultado é a formação que ele recebe, a boa formação durante esse período. O que mais esses novos estudantes podem esperar da universidade nesse semestre, nesse ano letivo que começa hoje? Olha, eles podem esperar uma excelente vivência entre nós. Nós trabalhamos e preparamos a universidade para que ele possa ter um ensino de qualidade, nos aprimoramos constantemente para isso, para adaptar, né, todas as questões que vêm do cenário, do contexto, para que nós possamos, de fato, oferecer ao aluno elementos que o ajudem a ser um excelente profissional e uma excelente pessoa. Todos os espaços, eles são espaços preparados, né, pedagogicamente para o aprendizado. Então, o aluno pode esperar uma boa formação. Nós, durante esses dias também que estaremos recebendo os alunos, estaremos oportunizando o conhecimento de uma série de projetos, né, de uma série de atividades, de laboratórios, de espaços formativos da universidade, de atividades que ele pode vivenciar ao longo da sua formação. A gente sabe, Kelly, que para quem está chegando,
às vezes é angustiante, né? Essa chegada, é mudança, mas nós disponibilizamos aí uma grande equipe para que ele possa conhecer, absorver e aproveitar de toda essa grande estrutura e de todas essas grandes pessoas que nós temos aqui na instituição. Além dessa acolhida especial para os alunos, para os novos alunos, que já é tradicional aqui na universidade, os professores foram recebidos com um encontro especial também, essa aula magna que nós mostramos na reportagem, e também com uma novidade que é um aplicativo para professores. Isso. Nós tivemos a aula magna, ela desencadeia, né, uma série de ações que acontecerão durante o ano. Nós investiremos fortemente nesse processo formativo tão importante, tão necessário para nós, para que nós possamos estar sempre oferecendo o melhor para o nosso estudante. E o aplicativo, ele é uma ferramenta importante para que o professor também tenha em mãos, né, como ele tem sempre, quase sempre um celular, que ele possa ter facilitado essa vida aí na sala de aula, oferecendo materiais, fazendo chamada, recebendo mensagens, olhando, enfim, participando de uma forma mais direta dessa vida universitária, assim como o nosso aluno já tem um aplicativo, né, o app Sou o PF do estudante, então ele vem para complementar e para oferecer recursos mais facilitados à vida do professor. Tá certo, a gente agradece pela sua participação aqui no Hora da Notícia, desejamos um ótimo ano letivo e que a senhora deixe a sua mensagem então para os alunos, para os professores que começam então nessa quinta-feira esse ano letivo. Eu quero desejar um excelente ano, um excelente semestre, né? Que todos se sintam muito bem entre nós e que possam contar sempre conosco, da reitoria, com os nossos setores de apoio. Estamos sempre à disposição para recebê-los e para fazer com que esse momento de vida institucional seja o melhor momento, tanto para os nossos estudantes quanto para os nossos professores e funcionários. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. E o programa de hoje termina aqui. Você também pode conferir a página da UPF TV no Facebook e ficar por dentro do nosso conteúdo. A gente volta amanhã, ao vivo, ao 12h30. Obrigada pela sua companhia.